Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos falando acerca do ministério pastoral. O meu último áudio, eu vos falei sobre o dever da esposa e depois eu falei sobre a obrigação do marido. Hoje eu quero falar com os filhos. Vou usar o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muito bem, amados, diletos irmãos, gostaria de trazer uma breve explanação, falando com os filhos. Eu já vos falei sobre o dever da esposa, sobre a obrigação do marido, e hoje eu quero falar sobre sermos pais, que venhamos criar o nosso filho. Então, a palavra de Deus, ela nos dá a orientação correta de como termos uma família abençoada. A família precisa voltar aos princípios eternos da palavra de Deus para saber como construir um lar feliz. Pois foi Deus quem instituiu a família. A família é invenção de Deus. Por isso Ele sabe o melhor do que ninguém como devemos criar os nossos filhos. A responsabilidade principal na educação e disciplina dos filhos é dos pais. Não é da igreja, não é da escola, pois vemos que em Efésios capítulo 5, Paulo trata com a esposa, com o marido, Efésios 5, verso 22, e agora no capítulo 6 ele trata com os filhos. O apóstolo Paulo aborda os assuntos do relacionamento familiar. No verso 4 do capítulo 6, ele tem uma palavra importante a nós que somos os pais. Ele diz: vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-o na disciplina e a demonstração do Senhor. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, nos dá uma ordem negativa. Pais, não provoque os vossos filhos à ira. Depois ele nos dá duas ordens positivas. Mas criai-os na disciplina do Senhor e criai-os na demonstração do Senhor. Então vamos primeiramente ver a exortação negativa. Vamos ver se eu consigo trazer essa mensagem na íntegra. Hoje, se não for possível, eu estarei gravando um outro áudio para vos apresentar a mensagem na íntegra. Então,
O apóstolo, ele trata sobre o primeiro no aspecto negativo, dizendo: não provoqueis os vossos filhos a ira. Nós, pais, não devemos levar nossos filhos a ficarem irados. Quantos jovens crescem em seus lares com atitude de desprezo, com uma imensa vontade de vingança. Jovens que crescem com desilusão, porque os pais violaram esse princípio. Gostaria de lembrar algumas maneiras como os pais podem provocar seus filhos a ira. Então vamos ver, amados, o uso impróprio da autoridade do pai, muitas vezes. Uma das maneiras mais comuns é o uso impróprio da autoridade. Deus coloca os pais como autoridade principal na vida dos filhos. Mas quando o pai dá uma ordem ao seu filho, sem entretanto ser o exemplo, ele está usando a sua autoridade de maneira imprópria. Se o pai não segue, se o próprio pai vive uma vida errada, uma vida totalmente torta, como ele tentará endireitar seu filho? Se o pai é avarento, é mentiroso, é enganador, como ele quererá corrigir seu filho? Então, quando o pai dá uma ordem e ele não é exemplo, ele está usando a sua autoridade de maneira imprópria. Se os pais mantêm um exemplo consciente, torna-se mais fácil para o filho obedecer à ordem. Não estou dizendo que tem pai perfeito, amados. Eu mesmo, quando eu olho para trás, eu percebo que eu não fui um bom pai para minhas filhas, não fui um bom marido para minha esposa, não fui um sacerdote dentro do meu próprio lar, eu não exerci o meu sacerdócio junto com minha própria família. Então, não existe pai perfeito, porque isso é impossível. Mas como é importante, quando falhar, estar disposto a confessar que errou, que falhou e pedir perdão, inclusive pedir perdão aos filhos. Quantos pais falam: faça o que eu te digo e não faça o que eu faço. Muitos pais exigem um determinado comportamento dos seus filhos que eles, como os pais, não demonstram esse comportamento. Eles, como pai, agem totalmente ao contrário ao comportamento que eles querem do seu filho. Dentro do ministério pastoral, o pai tem que ter bastante cuidado, amados. Ele deve, se ele for exigir dos filhos, por que os filhos sejam um exemplo dentro da comunidade, dentro da igreja, esse pai também, ele deve ser um sacerdote fiel na sua própria casa. Então, ele deve ser um exemplo em tudo que ele for fazer. A Bíblia, ele espera que o pastor, que o presbítero ou diácono tenha uma vida íntegra, amados. Não devemos jamais nos esquecer de que os nossos filhos são crianças normais como qualquer outros da igreja e carrega sobre eles muitos causos. A responsabilidade é a cobrança do ministério dos pais muitas vezes. Há pais que têm muitas dificuldades em simplesmente dizer: filho ou filha, eu te amo. Tem pai que não consegue se comunicar com seus filhos. Os filhos crescem sem saber, sem conhecer o amor dos seus pais. Então,
Os filhos, quando são pequenos, gostam muito dessas palavras amorosas. Quando são maiores, desenvolvem, às vezes, certos constrangimentos. E seus pais demonstram carinho, mas, mesmo assim, nós pais devemos mostrar o nosso amor através do contato físico, como, por exemplo, um afago, um abraço, um beijo, fazer uma caminhada com o filho. Se você tem filho homem, faça um joguinho, um jogo de pelada com seu filho. Compre uma bola de futebol para ele, convide ele a jogar uma partida de futebol contigo, embora você não terá o mesmo fôlego daquela criança, mas ele irá amar fazer essas atividades de pai e filho contigo. Ele irá amar quando vê que você, como pai, se preocupa em fazer atividade com eles. Ainda que os filhos sempre irão tentar vencer você em toda etapa, porque eles têm dentro de si a vontade de serem vencedor. E quando o filho seu vencer, não recrimine. Quando ele superar você, não recrimine, apoie ele a crescer mais ainda, a prosseguir mais ainda. Então, amado, mesmo nós que somos pais, muitas vezes, acabamos não demonstrando o nosso amor através do nosso contato com os filhos. Então, precisamos ter esse contato com nossos filhos. Devemos disciplinar, sim, nossos filhos em momentos que há necessidade de disciplinar, mas nunca disciplinar eles em momentos de raivas. Amanhã eu estarei falando sobre isso, estarei falando sobre a disciplina, sobre uma boa comunicação, mas isso amanhã, amados. Que Deus vos abençoe abundantemente. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, te dando graças, Senhor, por este áudio de ministração da Tua Palavra, trazendo um ensinamento acerca do ministério pastoral, falando, Senhor, sobre o dever do pai e filho, aquilo que o pai tem que fazer para os filhos. E a Tua Palavra diz que os filhos devem ser obedientes aos pais, mas que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Então nos ensina, Senhor, a exercermos o nosso sacerdócio com mestria, Pai, com sabedoria, para que os nossos filhos não cresçam sendo filhos totalmente desorientados, totalmente desorganizados, Pai. Que os nossos filhos possam ser exemplo, mas seguindo o exemplo de um pai que se dedicou, que demonstrou através dos seus atos, da sua gentileza, que é realmente por aí que começamos e que por aí que devemos prosseguir, Pai. Esse é o meu pedido de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz. Amém.